A civilização medieval foi tão avançada que algumas de suas técnicas de arquitetura são superiores às que temos hoje. Não sabemos, por exemplo, como fazer vitrais com a qualidade daqueles feitos na Idade Média. Sua técnica se perdeu. Do mesmo modo, não conseguimos replicar com exatidão a acústica impressionante que encontramos em algumas catedrais, feitas para potencializar a ressonância e a pureza do canto gregoriano. Podemos encontrar até mesmo uma evidência de que os segredos de construção egípcios chegaram até a civilização medieval do século XIII, algo apontado por Daniel Hopes e que será abordado adiante. Hoje encontramos prédios que poucas décadas após sua construção já enfrentam graves problemas estruturais, decorrentes dos materiais de baixa qualidade empregados. Reflexo de uma era onde tudo é descartável, até mesmo as construções. Já as catedrais medievais estão de pé há quase 1000 anos e são as mais perfeitas expressões da cristandade medieval, uma civilização de valores sólidos, alicerçados na fé. Paradoxalmente, as catedrais eram construções feitas para elevar a alma dos homens ao céu e desapegá-los da terra. Mas ao mesmo tempo são construções duráveis que sobrevivem à prova dos séculos, às intempéries e mesmo aos ataques de inimigos da Igreja. As catedrais nos obrigam a concluir que a sociedade medieval era muito mais avançada do que costumamos supor hoje. O que sabemos sobre os seus avanços técnicos e arquitetônicos? Este é o tema do vídeo de hoje. As ogivas, os arcobotantes, os vitrais filtrando a luz e despejando-a de modo colorido no interior da catedral, atendiam a certas necessidades técnicas, mas eram muito mais do que isso, expressavam uma visão de mundo e uma teologia na pedra e no vidro. Émile Malle, célebre historiador da arte, já chamou o gótico de a arte mais magnífica que o mundo conheceu desde os gregos. O gótico desenvolveu-se a partir do estilo românico, que por sua vez era uma adaptação cristã do estilo arquitetônico das basílicas romanas. O românico é caracterizado por paredes espessas, arcos de volta perfeita, pequenas aberturas e abóbadas em berço, que dão a impressão de solidez, peso e recolhimento, mas que exigem muito material, sobretudo muita pedra para suas construções, e por isso mesmo as igrejas românicas não são muito altas e dispõem de pouca iluminação. Já a igreja gótica é caracterizada, antes de tudo, pela abóbada em cruzaria. Ao invés da pesada estrutura de abóbada de arestas, que vemos no estilo românico, o gótico lança de um lado ao outro da nave 2 arcos que se cortam em cruz. Daí o nome francês croisée d'ogive, cruzada de ogivas. Ogive significa justamente sustento. Com a abóbada em cruzaria, o peso sustentado é conduzido para 4 pontos específicos das paredes, aqueles em que as nervuras nascem. E o que isso muda? Enquanto as abóbadas românicas exigiam paredes grossas e pesadas, a abóbada gótica não mais precisa delas, pois não é sobre as paredes que ela se apoia, mas sobre 4 colunas colocadas em pontos estratégicos. Assim, as paredes podem ser muito mais altas e o espaço destinado às janelas, com seus magníficos vitrais, podem ser cada vez maiores, a ponto de, na Sainte-Chapelle, não termos paredes, apenas janelas. As colunas sustentam todo o peso do teto. A abóbada em cruzaria permitiu aos medievais atenderem a longo prazo aos 2 grandes anseios que vemos em todos os seus trabalhos arquitetônicos: a busca por verticalidade e por luz. Igrejas cada vez mais elevadas, como se quisesse partir da terra ao céu, e cada vez mais iluminadas. Não deixa de ser poético ver que uma inovação arquitetônica em formato de cruz permitiu tamanho avanço técnico aos medievais. Falamos há pouco dos vitrais. Sem dúvida, eles constituem uma das mais marcantes características das catedrais góticas, e que as mais modernas técnicas ainda não são capazes de imitar. No século passado, Daniel Hopes já comentou: ninguém ignora, por exemplo, que apesar das nossas modernas técnicas de pintura sobre vidro, somos incapazes de descobrir os segredos de fabricação que dão aos vitrais o seu brilho admirável. E iluminar cada vez mais as catedrais, reservando espaços cada vez maiores aos coloridos vitrais, foi um dos grandes objetivos dos arquitetos medievais, como disse Marcel Aubert. A finalidade visada pelos arquitetos da Idade Média não era apenas cobrir o edifício com abóbadas estáveis e sólidas, defendendo-o das intempéries e dos incêndios, mas também iluminá-lo com janelas cada vez maiores. O motivo não é apenas e nem principalmente de ordem prática. Através dos sábios como Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, a Igreja ensina que a luz é um símbolo da essência divina. O mistério da transparência já é, em certo sentido, um milagre, porque a luz é uma substância que se diferencia das outras por ser capaz, assim como Deus, de penetrar a matéria sem a quebrar.
Por este motivo, São Bernardo de Claraval compara poeticamente o vitral à Virgem Maria. A luz passa por ele sem destruí-lo, assim como a Virgem que dá vida a Jesus permanecendo pura. Os vitrais são decorados com passagens da Escritura, a ponto de ilustrarem trechos inteiros e seus significados simbólicos e alegóricos, como os vitrais do Bom Samaritano de Bourges. Toda a arte da catedral é didática, e por isso ela também é conhecida como a Bíblia dos Pobres. A luz que os atravessa torna-se colorida ao atingir o interior da catedral, que também era toda colorida. Se hoje vemos as catedrais em tons cinzas, é porque a pintura das estátuas desbotou com o tempo, e as pedras brancas das construções escureceram pela poluição dos ares. Mas, escreveu Regine Pernot, quando contemplamos essas pedras cinzentas das nossas catedrais e as suas esculturas, somos tentados a ver nelas o triunfo do desenho. Na realidade, a cor explodia em toda parte, não apenas nas pinturas ou no vitral, mas também na pedra. Não é exato falar-se do tempo em que as catedrais eram brancas. Nelas, a explosão da cor, tanto no interior como no exterior, prolongava a da luz. Era um mundo cintilante em que tudo se animava. As estátuas eram coloridas em tons muito vivos, assim como os dos vitrais e as iluminuras da época. A Idade Média amava as cores, ao contrário do que costuma se ver em filmes que retratam este período como a Idade das Trevas. Mas os vitrais não são o único exemplo de uma técnica medieval que se perdeu. Na obra já mencionada, Daniel Hopes também aponta o mistério por trás da conservação das vigas do telhado de Notre-Dame de Paris. Esta catedral passara por uma grande restauração no século XIX, chefiada por Viollet-le-Duc. Um dos vários trabalhos feitos foi o reforço do telhado. Daniel Hopes, no século seguinte à restauração, observa que a parte antiga do telhado tem vigas muito mais finas do que a parte moderna, e que, no entanto, as que foram colocadas por Viollet-le-Duc estavam atacadas por insetos, ao passo que as do século XIII estavam intactas. E ele se pergunta, qual o processo de conservação da madeira foi empregado? Ou seja, Viollet-le-Duc, que foi um renomado arquiteto conhecido por restaurar igrejas góticas no século XIX, por mais que do ponto de vista arquitetônico ele tenha sido um gênio, isso não o tornou capaz de se igualar aos medievais, muito menos de superá-los. Para tentar explicar essa superioridade em alguns aspectos da técnica medieval, Hopes se questiona se de fato não havia transmissão de segredos muito antigos entre as confrarias de construtores, como alegam alguns partidários de teses mais ou menos ousadas. E ele aponta uma evidência um tanto curiosa que corrobora essa conclusão. Sabe-se que na Idade Média, assim como nas civilizações antigas, a medida usual de comprimento era o côvado, baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. E o côvado variava conforme as regiões da cristandade medieval, assim como variava entre as civilizações antigas. O côvado babilônio media 49,6 centímetros. O côvado mesopotâmio, 53,3 centímetros. O chinês, 37,1 centímetros. O romano, 44,4 centímetros. E a medida utilizada nas plantas da Catedral de Estrasburgo é rigorosamente a mesma que foi utilizada para construir a Grande Pirâmide de Gizé. Isto poderia indicar, na visão de Daniel Hopes, que algum conhecimento arquitetônico egípcio teria se transmitido até as corporações dos pedreiros de Estrasburgo. Não se trata de uma evidência conclusiva, mas não deixa de ser intrigante, já que o côvado variava totalmente de região para região e a correspondência seja exata no caso em questão. E de fato, tanto a Catedral de Estrasburgo quanto a Grande Pirâmide impressionam ainda hoje por suas dimensões. Construir uma catedral era algo caro e trabalhoso, que exigiu esforço de gerações de artesãos, pedreiros, vidraceiros, ourives, etc. Mas para que tudo isso? Na Idade Média, ao contrário da Renascença e da Modernidade, não havia a ideia de arte pela arte. Uma obra feita somente para exprimir as emoções e os sentimentos subjetivos do artista é algo que não se vislumbra na Idade Média. Muito menos a ideia de uma arte grotesca, feita para chocar. Esses são absurdos próprios da modernidade. A arte medieval existia para glorificar a Deus e ensinar o povo. E a catedral fazia isso com perfeição, como um todo harmônico. Regine Pernot diz que toda obra nesta época é à sua maneira uma suma, unidade poderosa, mas na qual, sob a aparente fantasia, entram em jogo uma multiplicidade de elementos, sabiamente subordinados uns aos outros. A sua força provém, antes do mais, da ordem que presidiu à sua realização.
Aqueles que trabalhavam na catedral sabiam a finalidade do que estavam construindo. A igreja é a casa de Deus, um local de oração onde se celebra a renovação incruenta do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo nela se ordena a essa finalidade. O camponês faz parte de uma família, que faz parte de uma aldeia, que faz parte de um feudo, que faz parte de um reino, que faz parte da igreja. A parte integra o todo e compartilha da finalidade deste todo. O estilo gótico, diz Gustav Schnurrer, é como uma floresta na qual poderosos grupos de árvores, subindo ao céu, atraem os olhos para o alto, onde aparece o céu azul e leves nuvens. Ele não esmaga, não pressiona em direção à terra, mas ao contrário, eleva o olhar para cima. Tudo parece respirar um profundo idealismo, e as pedras, símbolos da matéria, parecem ter perdido o seu peso. A catedral é o mais perfeito símbolo da civilização que a construiu, a cristandade medieval. Tudo o que há de essencial na cristandade é observável na catedral. Sabendo disso, nós fomos à França e gravamos um curso de 15 aulas chamado A Civilização das Catedrais. Trata-se de uma produção audiovisual sem precedentes em língua portuguesa e ousamos dizer que em todo o mundo. Neste curso, os alunos têm uma visão imersiva da cristandade. O professor Lucas Lancaster desvenda o sentido dos vitrais e dos conjuntos escultóricos das catedrais, revelando neles a alma do homem medieval, que é uma alma católica. Se você deseja passar por essa formação e conhecer a cultura católica medieval, entre na lista de espera pelo link na tela final e na descrição. Abriremos uma nova turma deste curso em junho e os inscritos na lista de espera receberão um benefício exclusivo. Esperamos você!